Bom, gente, vamos começar aqui então. Acho que tá todo mundo aí. Demos um tempinho aqui para pessoas chegarem. É, mas enfim, começando então aqui do começo. Eu sou o Leonardo En, acho que todo mundo aí me conhece. Tem só umas quatro carinhas, cinco carinhas novas aqui que eu não conhecia antes. Isso eu que estou desenvolvendo aqui esse site, né, da base de dados de livros de fotografia. E a ideia desse encontro, que era para ser presencial, né, era para ser lá na Love House aqui em São Paulo, mas enfim, problemas de agenda de última hora, tanto deles como o meu. Aí, enfim, acabamos passando aqui para esse ambiente virtual, mas é legal também que dá para participar das pessoas de fora de São Paulo, né? E a ideia desse encontro aqui é, bom, abordar aqui coisa tudo relacionado à plataforma, né? Desde o nascimento da ideia, alguns aspectos conceituais, né? Que a gente levou em conta assim na hora de estruturar o projeto, no nascimento da ideia. Vou falar aqui das etapas de pesquisa, das três primeiras etapas e finalizar com os resultados dessa quarta etapa, né? Que é financiada pelo PROAC, que é um edital estadual aqui de São Paulo. Um edital de 2022 que a gente conseguiu, que, que permitiu que a gente desenvolvesse essa quarta etapa, né? Então a gente vai apresentar alguns resultados gerais do que a gente tem agora, né, em termos de números, quantidade de publicações, tipo de publicações, alguns dados gerais sobre a produção editorial da fotografia brasileira, que são dados que a gente pode extrair assim diretamente da nossa plataforma, do nosso sistema, né? E bom, primeiro eu vou fazer isso, né, uma apresentação geral que deve durar, sei lá, uns 30 minutos, 40 talvez. E aí eu abro para perguntas no final que vocês tiverem, mas enfim, podem me interromper também se tiverem alguma dúvida no meio do caminho. Esse site ele está no ar desde 2020, né? A gente inaugurou ele bem no primeiro mês, foi em abril de 2020, então o primeiro e segundo mês da pandemia. Então ele está completando aí agora 3 anos, né, e 7 meses de existência. Está disponível aqui nesse endereço, livrosdefotografia.org. O acesso é livre, como vocês sabem, aberto. E vou, enfim, apresentar algumas coisas rápidas aqui, não vou me aprofundar tanto assim em cada opção que tem aqui, em cada recurso, porque senão vai demorar muito. E acho que todo mundo já deve estar mais ou menos familiarizado aqui com o site, né? Mas de qualquer forma vou indicar aqui alguns aspectos gerais, algumas dicas de pesquisa que eu acho que facilitam aqui a navegação, né? Bom, isso aqui é a homepage, como vocês podem ver. Aqui em cima já temos aqui alguns links, né, sobre o projeto, enfim, créditos, uma área de contato e aqui os links para as nossas redes sociais, que aliás quem não segue aí por favor siga. Aqui a busca rápida e a busca avançada eu vou falar um pouco mais com mais cuidado já, mas já aqui a gente tem um caminho aqui, né, para o nosso sistema para a nossa página de artigos, que agora tem 44, se eu não me engano, artigos, 45, publicados desde 2020 até agora. Os últimos que a gente publicou agora, dentro do escopo, né, dessa quarta etapa de pesquisa, foi esse do Paulo Felauer, que relaciona fotografia e literatura, que é vou aumentar aqui um pouquinho, que é um artigo bem longo que a gente teve que dividir aqui em 7 partes. Também um artigo aqui da Ana Paula Vitório, e o outro artigo que vai entrar já da Marcela Mayer sobre, enfim, olhar estrangeiro sobre o Brasil com foco no Jamazon. Esse sistema aqui de busca, ele é independente do sistema de busca de publicações, ele funciona só para os artigos mesmo. Então a gente pode, enfim, pesquisar aqui tanto por assuntos gerais, né, que são poucos assuntos, agrupa publicações de uma forma muito genérica, assim, sem muita precisão, mas é essa a ideia mesmo. E as categorias aqui, enfim, pode clicar aqui em entrevista, aparecem algumas, etc. E aqui essa busca por artigos, ele percorre o conteúdo das publicações. Então, se editar aqui, enfim, Boris Kosoy, ele retorna aqui, né, alguns artigos que contém o termo Boris Kosoy
no conteúdo dos artigos e também o nome Boris Kosoy, claro. É, isso aqui em relação aos artigos. Em relação às coleções, são agrupamentos de publicações de acordo com algum critério curatorial, né? Aqui a gente pensou em agrupar algumas publicações de acordo com o século em que elas foram publicadas: fotografia e literatura, história, teoria e crítica da fotografia no Brasil, olhares estrangeiros, povos indígenas, sobre arquivos fotográficos, sobre a fotografia latino-americana e sobre fotolivros e livros de artista. Cada um dessas coleções, a gente chama de coleções temáticas, abarca uma quantidade, uma diversidade de tipos de publicação, né? Então aqui, fotografia e literatura, por exemplo, tem obras de literatura propriamente ditas, tem livros fotográficos que contêm elementos da poesia ou da narrativa ou da palavra, tem biografias de escritores e, enfim, livros de teoria e história da fotografia que contém, por exemplo, algum artigo analisando essa relação mais específica da fotografia e literatura. Vou passar bem por alto aqui, porque senão a gente demora muito. E uma outra parte que eu acho muito interessante, que é um dos corações aqui do projeto, é a aba de índices, que tem essas opções aqui, né? São listagens alfabéticas de títulos de publicações seriadas, que são séries, coleções, jornais, revistas, etc. Autoras de fotografia, autoras de texto, editoras e assuntos fotográficos. Isso aqui que eu queria destacar. Nos assuntos fotográficos, a gente tem aqui uma quantidade de uns... eu vou ver aqui já, mas acho que são uns 300 termos só relacionados à fotografia. E em cada um deles, a gente ainda está terminando de fazer essa referenciação aqui, mas enfim, quando você clica aqui no ícone de interrogação, ele abre uma descrição muito breve do que significa aquele item, né? Como a gente entende que esse item está sendo utilizado para indexar as publicações aqui na base de dados. Tem a fonte aqui também, se você quiser consultar, e o númerozinho aqui é a incidência de publicações que tem relacionadas a esse termo, né? No caso, obras de fotografia são 64. Nem todos os termos aqui estão referenciados, mas é um trabalho muito minucioso e longo, assim, tipo, demora horrores, mas a gente pretende finalizar isso aqui em breve. Tem assuntos gerais também, que engloba assuntos mais locais, empresas, períodos históricos, etc. E áreas do conhecimento, que pegando as publicações de teoria e história da fotografia, especialmente, a gente entende a partir do perfil, né, do autor, ou dos organizadores, ou dos colaboradores, qual área aquela publicação se relaciona mais. Então, isso pensando na terminologia utilizada pelo CNPq. Então, a gente coloca aqui, né, enfim, antropologia, enquanto área acadêmica, tem 82 publicações relacionadas, né? E quando você clica em cada um deles, claro, ele já aplica esse filtro para você ver as publicações relacionadas. Isso em relação aos índices. Tá muito confuso, tá bem, né? Aqui embaixo tem esse infográfico, que tem aqui indica aqui eita, agora ele deu uma travadinha aqui, mas ele indica que as publicações, aliás, os termos que têm uma incidência maior na base de dados, quando você clica em cada um deles, ele já aplica e já aparece aqui para vocês. Aqui um carrossel, né, com os últimos artigos publicados, as coleções que a gente acabou de falar, algumas publicações selecionadas. Isso aqui eu acabo demorando um pouco para atualizar, não é uma atualização automática, mas em geral são as publicações mais recentes, né, do último ano, dos últimos meses. E aqui embaixo tem mais algumas coisas interessantes para quem se interessar, que é tipo umas coisas relacionadas a direitos autorais, que estão agrupadas aqui em aspectos legais, onde tem o termo de uso, política de privacidade, essa parte mais burocrática, e perguntas frequentes também,
como enviar um livro para a base de dados, como pedir inclusão ou exclusão de um livro que esteja na base de dados, sobre reprodução, licenciamento de conteúdos. Tudo isso eu já deixei mastigadinho aqui para facilitar, né? Para quem quiser. Bom, isso aqui é a homepage. Aqui em relação à busca rápida, a única coisa que eu queria destacar é o seguinte: quando você... É que muita gente não sabe disso, né? Quando você digita, por exemplo, a Amazônia, o sistema, ele faz pega esse termo que você acabou de digitar e faz uma varredura para ver o que tem de Amazônia no título, né? Não só em publicações, mas também nomes de pessoas, etc. Então, aqui aparecem 5 resultados, são sempre 5. E se você der o Enter, ele não vai aparecer só aqueles 5, ele vai percorrer todas as publicações para ver em quais existem o termo que você acabou de digitar no título, né? No caso de Amazônia são 33. Mas a única coisa que eu queria destacar é que é interessante se você digitar, por exemplo, Pedro e der um Enter rápido, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai procurar publicações que tem Pedro no título. Então você não vai achar pessoas assim, sabe? O jeito melhor de usar a busca rápida é digitar o termo que você quer, espera um pouquinho, que aí um pouquinho que eu digo é um pouquinho mesmo, 2 segundos, 1 segundo, dependendo da conexão, que ele retorna aqui algumas opções, né? Tipo, nesse caso tem Pedro e João, que na verdade é uma editora que se chama Pedro e João, e tem algumas pessoas que se chamam Pedro e João, né? Então, isso aqui é uma coisa para ficar atento. E aqui na busca rápida, né, a gente já está aqui na busca rápida, isso aqui também é um dos corações aqui da base de dados, porque é onde permite fazer as filtragens cruzadas, né? Então aqui, por exemplo, se você vai só uma coisa que eu esqueci de destacar também, que em todas as páginas tem esse recurso de acessibilidade aqui, que é para aumento e diminuição da fonte, botão de alto contraste também. Aqui nos filtros, né, você pode selecionar alguma coleção temática específica, por exemplo, sei lá, procurando por livros relacionados aos povos indígenas do Brasil. E aí você pode somar filtros, né, acrescentar filtros, que a gente pode pensar nos povos indígenas, mas quero saber livros de história da fotografia que tratam de alguma forma da questão indígena e publicadas entre 2000 e 2020, por exemplo. Então ele retorna aqui ele faz essa filtragem aqui de uma forma muito precisa, né? Que mais que eu posso destacar aqui? Tá. Aqui no final dos filtros, se você clicar aqui em fotografia, ele vai te apresentar publicações que contêm reproduções fotográficas, que estão todas indicadas por esse sinalzinho aqui de câmera. Então, se você clicar, aqui a gente já veio para a página dessa publicação, né? Ele aparece aqui sempre um carrossel com as imagens em cima. Se você clicar no de baixo, PDF, ele te joga para as publicações que estão na íntegra em PDF aqui na base de dados, sempre indicados por esse ícone aqui também. Vou abrir aqui um para vocês verem. Os PDFs eles ficam hospedados no ISO, né, aquela plataforma de gestão, de hospedagem de arquivos PDF, e são sempre publicações na íntegra. Aqui a gente tem umas 670 publicações, isso corresponde mais ou menos a 10% mais ou menos do que está na base de dados, está na íntegra. E também tem publicações que podem ser visualizadas na forma de vídeo. Aqui no caso são 352, que dá mais ou menos 5% aproximadamente, né, do que tem na base de dados. Então se você clica aqui numa publicação, essa publicação por acaso também tem fotografias, reproduções fotográficas, mas a janela de vídeo sempre fica aqui abaixo do resumo, né? Nesse caso aqui está hospedado no YouTube e em alguns casos está hospedado no vídeo. Em relação aqui a essa busca, isso dá para ordenar por mais recente, mais antigos, claro, mas já entrando aqui em alguma publicação para vocês verem, na página da publicação, em geral a gente sempre usa
Grande parte das reproduções que tem aqui foi a gente mesmo que fez. Uma boa parte também são imagens mandadas pelos próprios autores ou pelos editores, né? Sempre mantendo esse padrão aqui, né? Da câmera assim em cima do livro. Isso aqui foge um pouco do padrão, na verdade, que é um detalhezinho, né? Em geral a gente preza mais por esse tipo de imagem, assim, né? O livro aberto, para a pessoa ter um pouco mais ideia da dimensão, da materialidade da publicação. E é isso, né? Aqui na coluna esquerda, título, a autoria da publicação. Em 99% dos casos tem um resumo. Em alguns casos tem vídeo. Aqui na coluna direita, né, as coleções temáticas, né, da qual essa publicação pertence. Nesse caso são 2 coleções temáticas. Uma publicação pode estar em 5 coleções temáticas. E aqui são os dados bibliográficos de identificação da publicação, sendo que cada um desses termos em laranja são links que executam uma filtragem, né? Então, se eu clicar aqui no Fábio Messias, por exemplo, que é quem assina o projeto gráfico dessa publicação, o sistema já joga aqui para a página dele, do Fábio Messias, né, enquanto pessoa, que também tem, né, o nome mais utilizado, mais corrente, algumas opções outras opções de nome, site, às vezes, e um resumo, às vezes, também. Mas todas as publicações das quais ele participou, né? É isso, o que mais? Ah, tá, e aqui embaixo também, né, os assuntos fotográficos também são links, também são filtros, né? E assuntos gerais tem uma cor diferente aqui para diferenciar dos fotográficos, mas funcionam da mesma forma. Que mais que eu posso dizer aqui? Ah, tá. Aqui um exemplo, né? Pensando numa página de um autor que tem muito material, que é o Sebastião Salgado, por exemplo. A gente tem aqui, inclusive, versões, né, de publicações, assim, tipo, isso aqui é se eu não me engano, isso aqui é a versão brasileira do Trabalhador, isso aqui é uma versão portuguesa. Enfim, tudo que a gente vai encontrando, a gente vai catalogando, mesmo que às vezes tenham diferenças sutis, mas a gente preza aqui por ser uma enciclopédia mesmo aqui de fotografia. Então tem desde as publicações que o Sebastião Salgado é autor enquanto fotógrafo, mas também esse aqui que é uma autobiografia, digamos, e outras publicações nas quais ele faz o pós-fácil, ou a apresentação, ou escreve um artigo, ou dá uma entrevista, ou faz uma introdução, ou é assunto geral, né? Às vezes de um livro de teoria e história da fotografia, que tem um artigo sobre ele, a gente indexa também para ficar aqui o mais completo possível. Aqui no caso de uma editora, Kozak Naif, que aliás está voltando, né? Não sei se vocês viram, vai voltar agora só como Kozak, que é uma editora importante aqui pra gente da fotografia, né? Que fechou 2015, né? Que tá dizendo, quase 10 anos atrás, mas publicou muita coisa de fotografia, muito bem publicada, inclusive. Marcou uma era assim na produção editorial da fotografia brasileira. E tem aqui, não sei se tudo, mas diria que quase tudo que eles publicaram está indexado aqui, né? Isso aqui é uma página de uma editora. Bom, assim, em termos de visualização geral assim, do site, é basicamente isso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao funcionamento aqui, ou tiver alguma dificuldade, pode me escrever. Pode perguntar, ou se quiserem perguntar agora também. Alguém aí? Não, né? Tá. Beleza. Eu vou falar então agora um pouquinho da... Nossa, já chegou a 19 minutos, caraca. Tem que correr aqui, que tinha previsto fazer meia hora, já vai ser no mínimo o dobro. Um pouquinho da concepção da plataforma, né? A ideia inicial era desenvolver uma base de dados. Essa ideia surgiu em 2017, né? Naquele momento não tinha uma base de dados que fosse uma plataforma, uma enciclopédia de livros de fotografia que fosse bem abrangente, né? O modelo que a gente tinha que eu tinha na cabeça, na verdade, era o IMDb,
da não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma hoje pertence à Amazon, mas é uma plataforma de cinema em que você tem informações aqui de todos os filmes, praticamente todos os filmes do mundo, e você consegue fazer filtragem também aqui por autor, por diretores, atores, etc. Então, um belo dia acordei e pensei onde está o IMDb da fotografia, e o que eu achei não foi nada parecido com isso. Assim, o que tinha de fato naquela época e que estão no ar ainda, né? É o site, no caso do Brasil, né? O site do Ricardo Mendes, o Fotoplus, que é um site importantíssimo. É o primeiro grande levantamento bibliográfico feito no Brasil. Enfim, tiveram alguns trabalhos acadêmicos e algumas publicações que fazem levantamentos bibliográficos da fotografia, mas esse foi o primeiro a sistematizar, colocar no sistema, colocar online essa base de dados, que é importantíssima, é gigantesca, mas ela é um pouco limitada assim, em termos de visualização, né? Ele tem alguns dados de identificação superficiais assim, das publicações, algumas notas e tal, mas ele não se aprofunda muito e tem utiliza um sistema antigo, né, também de catalogação e visualização, não tem nem a capa aqui. Mas foi uma fonte muito importante aqui pra gente, né, de inspiração, do fôlego, né, que ia ser pesquisar esse tanto de acervos que o Ricardo Mendes vem pesquisando desde sempre. E uma outra referência também é a coleção Livros de Artista, lá da UFMG, do Amir Kador, né, um professor lá que pesquisa livros de artista há muito tempo. Também tem uma estrutura de blog, tem livros aqui, essas imagens aqui são da base de dados, inclusive. Tem uma quantidade muito limitada aqui de informação sobre a publicação, mas também é uma coleção muito importante. Já pensando fora do Brasil, Africa in the Photobooks, que é do holandês Ben Krevinkel, que tem esse recorte temático, né, na verdade, nos fotolivros produzidos na África, em qualquer país, em qualquer tempo. Também tem uma estrutura meio de blog, mas tem um trabalho de pesquisa aqui muito poderoso. O site do Josef Schladek, que ele é um austríaco, talvez tenha sido um dos grandes... Ele é um colecionador, né, e coloca assim, publicações que, se eu não me engano, acho que todas elas participam da coleção dele, que é um site muito bonito aqui também, muito, muito completo, muito dedicado. O fotolivro venezuelano do Jorge Luis Santos Garcia também tem uma quantidade interessantíssima aqui de publicações, mas muito pouca informação também das publicações. Também tem essa estrutura de blog. Enfim, estou dando aqui alguns exemplos de coisas que serviram de inspiração para a gente, né? O Observatório Fotolivros é chileno, da Catalina Junger. Ele é mais recente, talvez até seja mais recente que a base de dados, não estou lembrado aqui quando ela inaugurou. E o Belgian Platform for Photobooks também é um site belga interessantíssimo, recomendo vocês navegarem. E todas essas referências que eu estou dando aqui, vocês podem encontrar os links aqui nesse botão aqui de links, né, que fica aqui na base de dados. Aqui eu listo aqui algumas instituições, algumas bibliotecas, inventários, feiras, blogs, livrarias especializadas. Quem tiver coisa para indicar pra gente, manda, porque enfim é uma lista que está aqui eterna, está em construção aqui eternamente. E com certeza surgiram várias coisas que eu não coloquei aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, acho que o primeiro... A partir desse diagnóstico, né, dessa missão que eu me coloquei de construir a base de dados, comecei a pensar nesses exemplos que existiam, quais eram as limitações, o que daria para fazer de diferente. E inicialmente eu pensei num projeto que se chamaria Plataforma de Fotolivros. Essa era a ideia inicial. Esse aqui é um estudo muito incipiente, muito inicial de projeto gráfico do que poderia vir a ser a base de dados. Copia aqui um pouco a visualidade do Josef Schladek, que eu comentei aqui agora. E ela
enfim, teria esse nome, né? Plataforma de fotolivros. O que acontece? Ah, quando eu pensei nesse título, assim, eu estava pensando na ideia dos fotolivros, né? A partir dos estudos do Martin Parr e do Horácio Fernandes, que publicaram aqueles inventários gigantescos ali nos anos 2000 e tanto, 2010, 2000 e pouco, não lembro. Mas usando esse termo fotolivro, né? E aí, é, enfim, a gente encontrou algumas questões assim em relação a esse termo fotolivros, né? Que tem um uso corrente na fotografia brasileira há muitos anos, aceito, né? Mas não é exatamente o conceito pacificado, né? Ou seja, no sentido de tem uma discussão assim no meio acadêmico, né, sobre a abrangência, a pertinência desse termo. Enfim, uma discussão antiga que eu não vou entrar muito aqui, mas a questão para mim, assim, que me fez deslocar o conceito do projeto de uma plataforma de fotolivros para uma base de dados de livros de fotografia era ser um pouco mais preciso na conceituação, porque se a gente se restringisse aos fotolivros, a gente excluiria, pelo menos do título, né, não que a gente fosse obrigado a excluir, mas estaria excluído do título do projeto uma quantidade enorme de publicações que não são fotolivros propriamente ditos, né? São catálogos, exposição, catálogos institucionais, catálogos comerciais, livros de história e teoria da fotografia, sei lá, revistas, jornais especializados, etc. E depois, e se a gente fosse se restringir aos fotolivros, se a gente fosse ter uma atividade curatorial na plataforma de seleção, enfim, a gente teria que assumir isso, né? Enfim, e decidir, ter um processo de seleção que a gente decidiria o que entraria ou não dentro de algum recorte curatorial, mas para mim eu fui entendendo que a graça de desenvolver a base de dados seria não ter um filtro curatorial, seria ter uma enciclopédia, que nem a Wikipédia, que nem o IMDb, ou seja, em que qualquer livro de qualquer tipo, de qualquer época, pudesse entrar, e o que faria também aqui um exemplo geral, né, um livro que não tem assim não é um fotolivro propriamente dito, é um livro feito por uma pessoa amadora, mas eu acho que ao abranger qualquer tipo de publicação, a gente amplia muito também a possibilidade de difusão da plataforma, né, inclusive para o público amador ou para o público que não está muito ligado aos campos mais tradicionais da fotografia, que é a fotografia documentária ou, enfim, artística de alguma forma, enfim. Então a gente, enfim, decidiu assumir esse título, que hoje eu me arrependo. Eu acho que base de dados de livros de fotografia é um título grande. Devia ter pensado na época em uma opção menor, né, e usar a base de dados de livros de fotografia como subtítulo. Mas enfim, foi do jeito que foi. Era a época da pandemia também, quando a gente lançou o site. Mas nada que não possa ser mudado daqui a pouco. Eu não tenho nenhuma ideia assim de um título melhor, mas enfim, nada, não tenho apego aqui não. Tudo isso pode ser alterado, né? Deixa eu ver, eu tô com uma colinha aqui para não me perder muito, mas já que o tempo está correndo, deixa eu ver. Tá, uma outra questão aqui também que tem a ver aqui com essa questão conceitual da plataforma, dos títulos, é a ideia da gente abranger também a produção editorial independente, né? Então, enfim, como a gente sabe, isso é um grande fenômeno da fotografia contemporânea, né? Essa curva ascendente na quantidade de publicações que vem sendo publicadas desde os anos 2000. Vou falar um pouco mais disso adiante, mas, enfim, tem uma quantidade absurda de publicações que têm sido feitas hoje de forma artesanal, né? Geralmente na forma de zines, que é uma coisa que você pode fazer, enfim, em casa, com um exemplar ou num modelo artesanal de produção, que é uma característica importante da fotografia e que é importante ser documentado, né? A grande parte desse tipo de publicação não tem SBN, os autores não fazem depósito legal, não fazem registro, né, do número ISBN, que eu acho uma pena, porque, enfim, pouca gente sabe, mas se você publica
um título com 2 exemplares, ou 5 exemplares, ou 10, você pode fazer ISBN mesmo assim. É um jeito de fazer com que essa publicação fique registrada, né, no sistema, né, antes era a Biblioteca Nacional que fazia o registro ISBN, hoje em dia é a Câmara Brasileira do Livro. Mas eu sempre incentivo as pessoas a fazerem essa parte que é um pouco burocrática, que entra um pouco em conflito com a ideia de ser uma produção independente, mas ao mesmo tempo eu particularmente acho legal de registrar a publicação desse jeito, porque às vezes ela, sei lá, você publica, isso circula na mão de uma na feirinha ali, ou na mão dos seus amigos e se perde, né? Tipo, ninguém sabe que essa publicação existiu no futuro. Inclusive, só um parênteses aqui, se você vai nos artigos, o primeiro artigo que eu publiquei, meu e da Renata, primeiro não, o segundo, chama Guia de Boas Práticas Editoriais, né? Como fazer ISBN, ficha catalográfica e depósito legal. Quem quiser pode dar uma olhada nisso aí. A Renata é uma bibliotecária, acho que quase todos vocês devem conhecer ela na verdade, mas é uma bibliotecária que é muito ligada à fotografia, trabalhou no MS e ajudou a gente aqui a planejar, fazer a pensar, a moldar a estrutura da base de dados enquanto sistema de informação com foco adaptado às questões dos livros fotográficos, né? E uma outra questão aqui que também norteou aqui a base de dados na concepção foi a ideia de que isso não devia estar restrito a nenhuma biblioteca física, justamente para que a gente pudesse abranger, enfim, pesquisar nos acervos de todas as bibliotecas possíveis, todas as editoras, todos os colecionadores, sem ter uma vinculação a uma biblioteca específica, né? Justamente para ser o mais abrangente possível. Em relação ao sistema que a gente usa, que é uma pergunta que eu sempre recebo, a gente usa um sistema que chama Shiro. Ele é desenvolvido pelo Plano B, que é uma empresa no Rio de Janeiro, essa aqui, e é um sistema ultra avançado, incrível, maravilhoso de gestão de acervos digitais, usado por alguns projetos de grande porte, como o Discografia Brasileira, né, um projeto do MS, Portal da Crônica Brasileira, também no MS, Brasiliano Iconográfico, também no MS, junto com a Biblioteca Nacional, Itaú, Pinacoteca do Estado. Enfim, aqui vocês podem ver outros exemplos de aplicação desse mesmo sistema, que eles desenvolveram lá no Rio de Janeiro, e que eu acho muito, muito bom e muito eficiente aqui pra gente. Bom, isso... deixa eu ver aqui o tempo... 30 minutos, bom, um pouquinho mais, vamos lá. Alguma dúvida aí, gente? Tá. Aqui sobre as etapas do projeto, que você pode encontrar um pouquinho mais de informação aqui no botão sobre. É isso, né? Quando a gente começou a montar essa ideia, isso foi em 2017, em 2018 a gente conseguiu o primeiro edital, que é um edital de Brasília. Eu sou de Brasília, né, para quem não sabe. Tô meio que entre lá em São Paulo e foi um edital de, enfim, poucos recursos assim, mas foi suficiente para a gente montar o projeto piloto aqui da base de dados, deu para construir o site. Ele tinha um aspecto bem diferente aqui do que ele é hoje, mas até esqueci de procurar essas imagens aqui para mostrar para vocês, mas enfim. Mas deu para construir essa versão piloto e deu para pesquisar publicações relacionadas a Brasília. Então a gente inaugurou o site, como eu falei, em abril de 2020 com 300 publicações só, bem poucas, todas elas relacionadas a Brasília. Essa pesquisa ainda dá para filtrar aqui, né, quando você digita Brasília enquanto assunto, aparece que quase 300 publicações. E logo em seguida a gente conseguiu isso em 2018, 2019, 2020, né? Logo em seguida a gente conseguiu um segundo edital, que foi o PROAC, aqui de São Paulo, em que a gente chegou a 2.000 publicações ao longo de 2020, 2021. Foi o período que a gente inaugurou a base de dados, né, o site. E aí a gente pesquisou, ampliou o escopo, né, enfim, saiu do ambiente de Brasília e começou a pesquisar as publicações dos anos 2000 para cá.
e publicações de teoria, história, teoria e crítica da fotografia. A gente chegou a 2.000 publicações nesse período. Terceira etapa, falando muito rapidamente também, foi com rumos do Itaú Cultural, ao longo de 2021, 2022, e a gente expandiu a pesquisa para todo o século XX, continua a pesquisa do século XXI, criamos também algumas coleções temáticas, artigos, etc. E a quarta etapa, que é essa aqui que a gente está concluindo agora no final de 2023, com recurso do PROAC, de novo, aqui do estado de São Paulo, em que a gente aprofundou essa pesquisa do século XX, XXI, incluindo também publicações do século XIX, e o método de pesquisa, agora que enfim, a pandemia arrefeceu, foi visitar todos os acervos de referência para fotografia localizados em São Paulo que a gente não tinha pesquisado antes por causa da pandemia. Ao longo dessas 3 primeiras etapas a gente pesquisou muito no IMS, né, aqui em São Paulo, que é talvez a maior biblioteca de fotografia da América Latina, não tenho certeza. Então a gente demorou muito lá para vasculhar o acervo deles, que está em formação ainda, mas a arte não foi na USP, Biblioteca Mário de Andrade, Museu Lazar Segall, Centro Cultural São Paulo, enfim, 300 bibliotecas aqui relacionadas à fotografia aqui em São Paulo, que cada uma delas tem uma coleção específica, né? Tipo, muitas publicações se encontra em várias bibliotecas, mas cada uma delas você realmente encontra às vezes algumas raridades. Muitas, como eu falei, né, às vezes não são publicações tão interessantes assim, fotograficamente falando, conceitualmente falando, mas que, enfim, fazem parte da produção editorial da fotografia brasileira e que fomos trazendo aqui para a base de dados pouco a pouco. Uma coisa que eu esqueci de falar, e eu vou aqui, por exemplo, se você Mediateca, eu vou fazer aqui o caminho inverso. Estou digitando aqui a Mediateca, que é a biblioteca lá do Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo. Ele demora um pouquinho aqui para carregar, porque ele faz uma varredura sobre tudo que está relacionado a essa publicação, mas é só para dizer que as publicações, quando eu catalogo elas em alguma editora, em algum acervo, em alguma biblioteca, aqui no final, o último campo se chama referências externas e indica aonde eu encontrei esse exemplar. Claro que isso não significa que essa publicação possa existir em milhares de outras bibliotecas, mas é só para indicar aqui para o usuário que pelo menos aqui nesse acervo específico você encontrará essa publicação, né? Bom, acho que em termos de panorama assim, da base de dados é isso que eu queria colocar aqui para vocês. Tem alguma dúvida aí, gente? Oi? Tá. Eu tô vendo aqui o chat de vocês. Certo. Então, enfim, a partir desse panorama aqui geral, que é só chegar aqui alguns resultados mais concretos. Tô de olho aqui no tempo também, chegando a 40 minutos. Acho que a gente deve até 50, então. Alguns dados, né, que a gente compilou aqui a partir do nosso sistema interno, que inclusive esqueci de mostrar para vocês aqui. Mais uma observação, né? Quando a gente cataloga uma publicação, ela não vai direto para o site, ela vem aqui para esse sistema interno, desse sistema que a gente está usando, o Xiro, né? É aqui que a gente cataloga as coisas. Todas as publicações, elas entram aqui e a gente descreve os dados bibliográficos, insere as imagens, etc. E daqui que faz com que ela fique pública para o público no site, né? Isso aqui é um processo que demora, não é imediato. Quando a gente vai numa biblioteca, a gente cataloga tudo aqui primeiro, depois tem todo um processo de revisão de cada dado desse. É um trabalhão fazer isso. Mas, para a gente ter uma certa precisão aqui nos dados que a gente divulga na base de dados, precisam ser verificados, né, com certeza. Mas assim, é isso, né, às vezes gasta mais tempo fazendo essa revisão
de cada título, de cada informação, do que catalogando em si. Pensando aqui, né, no total de publicações que a gente tem no site, que você sempre pode consultar aqui o total de publicações no sistema, né, visíveis no site, agora está com 6.265. No sistema interno a gente tem mais, tem umas 6.700 e pouca, e tem essa diferença de uns 500, que é o que a gente precisa revisar para colocar no site. Mas é um processo contínuo, né? Não dá para... já perdi a esperança de fazer uma coisa sincrônica, digamos. Mas a partir dos dados que a gente coleta nessa pesquisa, considerando o total que está no site, vou passar aqui alguns gráficos para vocês, mas não é chato não, assim, é só para quem se interessa com produção editorial. Tem umas informações interessantes aqui, enfim, em relação aos tipos de publicação que a gente tem, né, que dá para consultar aqui nos filtros, né, são todas essas. Aqui eu selecionei as mais importantes, mas acho que eu só destacaria aqui, por exemplo, que dentro de todas as publicações que a gente tem, os livros fotográficos propriamente ditos são 26% só. Todos os outros tipos ocupam também fatias grandes desse total, como os catálogos, né, de exposição, catálogo institucional, etc. Ou zines também, que chega a quase 10%, né, que é uma quantidade bem... 8% na verdade, mas é uma quantidade bem significativa e muito recente, né, esse fenômeno da publicação dos zines, como a gente falou. Agora, esse ano que eu comecei a fazer pesquisa do século XIX, então começou a aparecer muito álbum também do final do século XIX, né, começo do século XX, já temos 80 aqui, e enfim, a ideia é que todos esses números mudem um pouco aqui a cara desse gráfico aqui ao longo do tempo, assim, né, a coisa vai se ajustando. Técnica fotográfica, então, na verdade eu não comecei a catalogar direito esse tipo de publicação, né, mais voltado para o público amador, porque é muita publicação, tem muita coisa por aí, mas enfim, elas estão catalogadas, vou catalogando elas no sistema interno, mas eu não coloquei elas todas no ar. Tem um monte aí para colocar ainda, enfim, são publicações relacionadas à fotografia, mas eu estou assim, num ritmo mais lento com isso aqui, estou dando prioridade para as publicações fotográficas propriamente ditas. Um outro dado interessante é ver aqui que de todas as publicações, uns 85% quase foram publicadas por meio de editoras, 10% aqui mais ou menos são edições de autor, né, pensando nesse fenômeno da produção independente, né, dos últimos anos. De tudo que a gente tem catalogado, 93% é brasileiro, editado no Brasil, e uns 7% foi editado no exterior, que são, em geral, livros que um fotógrafo brasileiro publica no exterior, ou uma exposição na Tate Modern em Londres, que contém imagens, colaborações de fotógrafos brasileiros ou de pesquisadores brasileiros, a gente inclui aqui também. Ou um livro de história da fotografia em geral, que tem um artigo do Boris Kosoy, por exemplo, a gente inclui aqui também, né? Quando contém alguma colaboração de algum brasileiro de alguma forma, no conteúdo. Nas publicações brasileiras, o que a gente vê aqui é uma predominância absurda do Sudeste, com 72%. Mas é meio enganoso isso aqui, né? Porque, assim, isso aqui reflete o fato de quase toda a pesquisa que a gente fez até agora ter sido feitas aqui em São Paulo, em Brasília, pontualmente no Rio e pontualmente em Salvador. Apesar da gente receber também muito material de editoras de várias partes do país, mas a gente pesquisa muito em prateleira mesmo, garimpando na prateleira dos acervos e tal, dos colecionadores, amigos, livrarias, pessoal da Lovely House. Então tem uma subrepresentatividade aqui de todas as regiões, inclusive Sul e Centro-Oeste, e especialmente Norte e Nordeste, né? Isso aqui dá para vocês verem aqui por estado, dá para visualizar direito aí com definição, mas enfim, São Paulo, né, responde aqui 3.000 e
tantas, quase metade das publicações que estão catalogadas. Rio de Janeiro em segundo lugar. E Minas, assim, tem bem pouca coisa aqui de Minas, mas, de novo, assim, com certeza se publica muito lá. É que a gente não foi lá pesquisar pessoalmente ainda, né? E o que deve acontecer em breve. Mas Distrito Federal, por exemplo, tem quase 300, ou seja, o triplo de Minas, o que não faz muito sentido. Mas reflete o fato também da primeira fase de pesquisa a gente ter concentrado lá em Brasília. Enfim, isso aqui é só um panorama parcial, digamos, né? Toda a cara desse gráfico aqui deve mudar daqui para frente. Publicações por décadas, aqui tem uma coisa interessante, que é essa curva ascendente exponencial aqui, né? Então, se a gente pensar aqui os métodos de impressão no começo do século XX tiveram mudanças importantes, né, progressivas, mas de uma forma lenta, né? Mas a explosão das tecnologias digitais ali, justamente na virada dos anos 90 para os anos 2000, justamente nessa época, você tem aí as tecnologias digitais chegando na captura, né, nas câmaras digitais, como também nos processos de digitalização de scanners e tal, e também nos processos de impressão, né, com a entrada das tecnologias nas gráficas e na na fabricação de impressoras. Então, a partir desse momento aqui, tecnicamente você consegue fazer uma publicação em casa, com uma tiragem baixa e tal, você não precisa de uma indústria gráfica ou uma máquina offset para, né, publicar uma tiragem mínima de 100 ou 500 exemplares, né? Você consegue fazer 3 em casa e pronto. Então é isso que eu acho que justifica, que explica, na verdade, essa explosão aqui nesse número vertiginoso aqui por décadas, né, que a gente vê. E é só aqui de 2020 para cá, 2021 para cá, na verdade, já tem aqui 430 publicações, e esse número está defasado aqui, porque esse ano anda enfim, em geral a gente espera o final do ano para pesquisar as publicações que são publicadas ao longo do ano. Então agora no final do ano eu devo ir lá no MS, me aprofundar um pouco que eles coletam muita coisa recente, né? Então isso aqui, enfim, deve mudar também. E um outro último dado aqui, que é mais a título de curiosidade, na verdade, é pensando nos autores de imagem, ou seja, nos fotógrafos, que a gente tem aqui no total 3.500, e desses um pouco mais do dobro são homens, né? E mais ou menos um terço são de gênero feminino. E também, enfim, é um dado interessante, né, que a gente pensa que a fotografia é tradicionalmente, né, especialmente ali até os anos 70, 60, 70, era uma profissão, uma prática muito masculina, né? Quando a gente estava trabalhando só com os livros de Brasília, esses números eram mais desproporcionais aqui a favor dos homens, mas ao longo dos anos 80, 90 e daí em diante, a presença feminina na prática da fotografia vai aumentando exponencialmente, e eu acredito que isso aqui, essa desproporção deve diminuir também em breve. Isso aqui é um levantamento manual que a gente faz a partir do nome das pessoas. Então a gente infere se a pessoa tá mais no gênero masculino ou feminino. A gente sabe que um ou outro autor ou autora se coloca como trans ou pessoa gênero ou essas variantes, que a gente identificou 5 aqui, mas com certeza tem mais do que isso, né? Enfim, só para dizer que todos esses números aqui, eles não são absolutos, eles não tão consolidados, digamos, né? Tudo isso vai mudar com certeza ao longo nas próximas etapas de pesquisa. 50 minutos, vou encerrar. No site a gente está aqui com umas 380, 390 acessos por dia, que é uma quantidade bem significativa, assim. Eu particularmente fico muito feliz, apesar de não ser um número absurdo, né, que a Amazon deve receber milhares de acessos por dia,
A gente aqui com os 400 acessos quase, eu fico muito feliz, porque é um site de referência bibliográfica para um público muito específico. Apesar de estar bem disseminado no Brasil o site, eu acho que ele atinge a sua o objetivo assim, né, de ser uma base de dados acessível para todo mundo. E eu não sei se eu comentei aqui já ou não, mas dos acessos que a gente tem, uns 30% dos acessos são acessos que vêm da cidade de Rio, São Paulo, mas 70% dos acessos vêm de todo o Brasil, todo o resto do Brasil, né? Então, o que demonstra assim uma capacidade do site capacidade não, a difusão do site no meio enfim, da fotografia, dos interessados na fotografia em geral. É um site que está muito bem indexado no Google, né? Às vezes você digita o nome de um fotógrafo e a primeira coisa que aparece já é a informação que tem sobre essa pessoa na base de dados, que é uma coisa que me deixa muito feliz também. E enfim, é isso. Só em relação aqui ao futuro, né, da base de dados, a gente está encerrando essa quarta etapa agora com esse financiamento do PROAC, a quem eu agradeço profundamente pela confiança nesse projeto. Estamos tentando aqui outros editais em breve, desses que surgiram, né, nesses últimos anos, da Funarte, do MINC, enfim, Ministério da Cultura. E a ideia é, assim, eu acredito que se a gente manter esse ritmo de pesquisa, com essa mini equipe de praticamente 2 pessoas, né, em geral sou eu, mais um pesquisador, uma pesquisadora, fora os programadores lá no Rio, mas é uma equipe muito pequena, muito reduzida, que é o que dá para pagar com esses editais. Eu acho que mais 2 anos de pesquisa, 3 anos no máximo, a gente consegue finalmente esgotar a produção editorial da fotografia brasileira, e a partir daí é só atualizar ano a ano, né? Que não é muito, na verdade, você pensar que, sei lá, chutando 100, 200 publicações por ano, talvez, 100, algo entre 100 e 200, né? Não é tanto, não é um volume tão absurdo para atualizar ano a ano, dá para fazer. Mas o que eu acho importante aqui, que vai ser feito se a gente ganhar um desses editais, é fazer pesquisas presenciais nos estados do Norte e Nordeste, especificamente, né? Ou seja, visitar todas as capitais, ir nas editoras, nas bibliotecas universitárias, ir nos arquivos públicos, que concentram uma quantidade interessante de publicações históricas, ir nas editoras locais, assim, né? Uma ou outra que a gente ache mais representativo da fotografia, encontrar com pesquisadores locais que pesquisam a história da fotografia local, e a partir daí e alimentando aqui a base de dados, sem a pretensão, claro, de esgotar 100% de tudo, mas com a pretensão de abranger uma boa parte, né, a parte mais significativa de cada localidade, cada estado. É claro que enfim, tem muitas publicações que a gente fica na dúvida se coloca ou não, que são publicações que contêm muitas fotografias, mas ao mesmo tempo, às vezes o fotógrafo não está nem identificado, às vezes a publicação é muito sobre um tema específico e a imagem está mais para ilustrar o texto do que tem uma vida própria, assim, do que faz parte da narrativa da publicação. Aí nesses casos a gente tende a não incluir, mas às vezes por outro lado, né, às vezes é uma publicação que contém poucas imagens, mas são imagens significativas ou de um autor significativo, o autor, é claro, que justifica a inclusão aqui, né? Inclusive, já finalizando aqui, gente, aqui nos tipos de publicação, se você... Isso que eu estou falando, né, você encontra aqui, inclusive, a gente chama de publicação fotograficamente ilustrada, que são isso, né, uma publicação que tem em geral, poucas imagens e que, em geral, o texto prevalece sobre a imagem, né, mas que tem um conjunto de imagens que possa ser significativo, enfim. Bom, gente, é isso, no geral, falei um monte, peço desculpas pelo ter extrapolado radicalmente aqui o tempo, mas que bom que vocês estão todos aí.
Agradeço demais a presença. Vamos abrir agora para perguntas. Ninguém me perguntou nada ao longo dessa exposição, apesar de as pessoas terem mandado aqui umas mensagenzinhas rápidas. Para quem tiver mais interesse, ai meu Deus, tem um artigo aqui sobre a base de dados. Bom, já eu acho isso aqui. Não, eu vou achar agora. Aqui, ó, o Hábito de Código. É um livro que o Leno Veras, que é um amigo curador lá do Rio, organizou, né, com um evento, tipo um hackathon, né, foi promovido pelo Gates Institute no ano de 2020, falando de vários projetos de acervos digitais. E tem um artigo aqui sobre a base de dados. Quem tiver interesse pode procurar mais informações sobre isso que eu acabei de falar, da concepção geral da base de dados, nesse artigo, que é de 2020, logo está desatualizado, mas recomendo aqui de qualquer forma. Bom, é isso. Eu vou fazer uma pausa aqui de 5 minutinhos, tudo bem? Só para eu ir ao banheiro, tomar uma água, não sumam daí, e eu já volto e a gente continua essa conversa. Quem quiser perguntar qualquer coisa, estou à disposição. E é isso, já volto. 2 minutos, gente. 5 não, 2 minutos. Peraí.